Tá piscando ou tá rodando? Não assusta não, Mutaquinha. Não assuste-me não. Bom dia. Bom dia, sexta-feira. De muita neblina. Bom dia, meus amores. Amo vocês. Até mais tarde. Meus amores estão os dois em casa, quentinhos na cama. Acabei de colocar o Pitoquinho na cama da mãe dele. Tá lá de boa, fazendo vários carinhos nela. É um carinho delicioso que ele tem com a mãe dele. Chegou sexta-feira. Chegou sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira 13, né? É isso, sexta-feira 13 de agosto ainda. Não, mas não é de agosto, é de julho, né? Tô querendo chegar logo em agosto. Eu tô querendo, na verdade, que esse ano passe mais rápido. Porque tá uma doideira. É o ano do trabalho, da correria. E espero que tudo isso valha a pena. Eu acho que está valendo já, né? Sexta-feira gelada novamente. Esse extremo frio tá diminuindo, tá. A porta daqui da direita tá aberta. Tá sendo menos agressivo aí nos próximos dias. Teremos umas máximas já de volta àqueles patamares de 25, 26, 27 graus. Hoje ainda não, mas já não é mais aquele frio congelante o tempo todo. Na terça-feira nós tivemos à tarde 15 graus, foi a tarde mais fria do ano. Hoje nós já teremos uma máxima de 22, né? Fim de semana tem aí muito trabalho para mim, para patroa. Amanhã teremos a nossa festa julina, né? Festa no condomínio. Você quer ir pela direita, é isso? Ah, bom. Tá bom. Eita, nós, hein? Mãe é mãe mesmo, né? Sempre. Teremos a nossa festa do condomínio. Eu vou vender meu churrasquinho. Espero que com sucesso. E domingo agora você tem um bolo. Bolo de aniversário para entregar. Aqui perto é uma cliente assídua. Essa aí virou cliente fixa dela. Pede todos os bolos para ela. Já há um bom tempinho. É assim que se faz a freguesia, né? Vamos lutando, vamos correndo para ir minimizando os nossos endividamentos aí. Meu pescoço tá um pouco melhor. Tava muito ruim ontem à noite. Essa noite deu uma melhoradinha. Eu acordei algumas vezes com o pescoço doendo, conforme a posição que eu estava. Mas já tá bem melhor, bem melhor. Tá? Eu acredito que tenha sido só um torcicolo, né? É que, paralelamente ao pescoço, eu tava com uma dor de cabeça terrível, né? Mas era por causa do trabalho, por causa da tensão do trabalho mesmo. Tanto que o vídeo de ontem eu não vou aproveitar nada, né? Eu só usei pra minha defesa aqui, pra filmar o caminho, filmar e me proteger de algum erro de alguém, né?
poder provar algum erro de alguém, né? Enfim. Mesmo com essa luva bem grossa, tá geladinho. Geladinho por dentro. E aí de vez em quando eu ainda vejo os machões sem luva. Eu me lembro uma vez que a turma da faculdade, a gente ainda tentando montar o nosso patrimônio, né? Eu tinha minha CB preta, né? CB 81, 80, preta e vermelha, né? Aquela original zona que eu comprei do Mauro. E nós, o Carlos, querido amigo da faculdade, amigo comum meu e do meu, o que seria no futuro meu compadre, né? Eu batizaria o filho dele, Alessandro. Nós, a família do Carlos alugou um sitião grandão lá em Paranapiacaba. Suzano, Paranapiacaba, aquele pedaço ali, aquela Serra da Anchieta ali. Isso em meados de setembro, mais ou menos. É famosa essa região pelo frio, à noite, manhã, e não era verão, né? Era primavera ainda, começo de primavera, né? E nós fomos, e aí a logística acabou dando de que eu tava com a Gláucia, né? Então eu fui com o Carlos e a namorada dele, a Renata, os dois da nossa sala, né? Hoje eles têm 3 filhos. Hoje o Carlos é um alto da alta direção da Kumon. Se eu não me engano, eles moram no México. Casaram. Muito legal. Enfim, e o carinho da família deles é uma coisa impressionante. Bom, voltemos. E aí o negão, o Alessandro, foi com minha moto. E eu fui no carro, a Renata e o Carlos na frente e eu e a Gláucia atrás. E nós fomos batendo papo. Fomos à noite, inclusive. Fomos, acho que depois das 10 da noite. E o negão na moto. Meu capacete era aberto, para começo de conversa. Aquele capacete que vem só até metade aqui. Vai, filho, pode ir. Mas tem que ir, né? O problema é não ter todo esse motor, né? Mas vai lá, vai lá. E uma luva muito mais frágil do que essa. Uma luva de corino, assim, mas já muito gasta tudo. Foi com isso que o negão foi. Meu amigo, a gente parou no trânsito algumas vezes e tal, e o negão não tinha o mapa. E a moto vai sempre comendo o trânsito e tudo, mas ele acabou tendo que ir com a gente, né? Tendo que revezar seguindo os carros, né? O que nós estávamos, ou do pai do Carlão, ou dos primos, enfim, foram 4, 5 carros, muita gente. E esse homem estava com frio, velho. Na noite da Serra de Paranapiacaba, esse homem estava com frio. Ele mal falava. Às vezes quando parava o trânsito, abria o vidro, falar com ele, ele mal falava. Que a boca não abria muito, não. Eu sei que ele chegou lá, entramos no sítio, abrimos as portas da casa e tudo, e esse homem, o Alessandro Vitor, vira pro Carlão, pai do Carlos, fala assim: Carlão, você tem alguma coisa para eu esquentar, pelo amor de Deus? O Carlão pegou lá uma pinga de alambique, o negão encheu um copo desse tamanho e deu uma golada só. Para começar a falar. Ele não conseguia pegar direito no copo.
Tamanho o estado de congelamento desse rapaz. Vai, meu filho. Me lembrei disso agora. Que isso aqui, esses friozinhos que eu pego de alguns minutos, não são nada. E eu não tenho dúvida que o negão não tava com uma segunda pele, com uma calça por baixo da calça, uma calça de moletom. Antigamente, quando não tinha nada disso, era uma calça de moletom, né? Aqueles moletons que iam ficando bem velhos, bem gastos. Você tacava ele para dentro da calça, para aguentar os frios mais intensos. E como eu uso moto há muitos e muitos anos, eu tive uma pausa de usar motos durante o quê? Eu vendi a última RD 135, né? Aquela branca, parecia uma RDZ, né? Na verdade, originalmente ela era uma 135Z. Bonita, eu gostava daquele design daquela moto, daquela Yamaha. Não, você vai esperar um pouquinho. Aqui, nessa subida, eu não vou sair para você passar, não. Diz que tinha um acidente no quilômetro 13, mas já deve ter sido removido, já deve ter sido resolvido. Era inclusive com moto mesmo. É... 96, né, que eu saí da Ticket. Aí eu comprei a Brasília, depois comprei alguns carros e tal. E quando que eu voltei a ter uma moto foi em 2007, né? 11 anos depois. Será que eu fiquei sem moto todo esse tempo? Eu tentei na Ticket um momento ali, né? Eu acho. Não, não foi não. Eu tive moto depois, bastante. Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu fiz. Tem um cronograma dos meus veículos, né? Em 96 eu tinha a RDZ. Mas depois, quando eu trabalhei em 98, exatamente, em 98, 99, eu tinha a CB, que eu vendi o Lada, né, exatamente. Aí eu tive a CB, essa CB preta que eu tô falando dela, né. E eu fui com ela até 2001, mais ou menos, né? Porque aí eu vendi moto, vendi e voltei a ter carro, que aí foi o Golzinho. O Golzinho pretinho, aquele personalizado de GT, mas era um Gol normal 1.6. Um belo carro, adorava aquele carrinho. Depois o Golzinho novinho, né? O Golzinho 2001. Isso em 2002. Carro de 10 mil quilômetros. Depois, mais carros, eu peguei o Fusquinha, depois peguei o Chevette, fiquei bons tempos com o Chevette. É isso aí. Então foi mais ou menos o que em 2002 até 2001, 2002 que eu tive moto, né? Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar na na Globo, na editora Globo do Jaguaré, eu tinha moto ainda. As primeiras, eu fui um bom tempo de moto. Depois que, acho que provavelmente entre 2001 e 2002, né, que eu comprei o Golzinho e aí eu vendi a moto. Toda aquela confusão que o Zezinho da quadra comprou a moto e não me pagava e tal, enfim. Depois eu fui rever essa moto algumas vezes com o cara que comprou. Algumas confusões do cara que comprou a moto. Cara, gente boa pra caramba. Da favela da Aricanduva ali.
E depois eu fui voltar a ter moto, acho que depois disso, só mesmo depois que eu casei. Só mesmo um pouquinho antes de casar, né? Aquela Intruderzinha 125 que o Márcio comprou pra mim. O Márcio pagava o financiamento pra mim. Que aí foi em 2007 mesmo. Então foi isso. Fiquei mais ou menos entre 5 e 6 anos com carro. Depois voltei a ter moto e aí não. Eu tô até hoje, né? Em 2000 e... Exatamente. Posso colocar como base o ano que eu casei. Eu tô aqui meio na osmose, eu nem percebi que eu tô passando por todos os faróis, tudo, né? É engraçado como a gente vai no automático mesmo, né? Sabe quando você passa por um lugar e você tenta relembrar que passou por lá e você não lembra, né? Que você tá concentrado em outra coisa, né? Engraçado isso. Mas foi isso. Aí depois de 2007, aí não teve mais como, né? Porque eu tinha a Intruderzinha, eu morava em Cotia e inicialmente trabalhava na SP Trans, no centro de São Paulo. Então era Raposo aqui e ali a continuação subia Rebouças e tudo mais, descia Consolação. 13 graus. E depois aumentou, né? Depois eu ampliei esse caminho porque eu trabalhei aquele 1 ano e meio mais ou menos na Atento, lá no Belenzinho. Então era todo dia esse caminhozinho. Um pouco ampliado porque eu ia até o centro e depois pegava a Radial Leste, né? Ali pelos túneizinhos e continuação do elevado Costa e Silva, todo aquele pedacinho ali. Aquele complexo viário, né? Que é Minhocão 23, Radial, toda aquela parafernália ali, né? E depois fiquei desempregado, mas fiquei com a moto. Depois que eu perdi meu carro, né? Ah, hoje eu consegui ler. Não tem radar ainda no túnel Ayrton Senna que eu pego, mas o radar dele é na volta. O radar dele é sentido Marginal Pinheiros. E eu não pego ele naquele pedaço. Eu pego ele na ida. E depois ele vai ter. Já estão dizendo que vai ter ainda para esse ano e tal, mas por enquanto ainda não tem. Voltemos. Eu estou só contando minha relação, trajetos e veículos que eu tive, né? E aí, depois desempregado, tinha o carro e a moto, né? O Ninho Branco e a CB. Essa CB, sim, a CB eu troquei quando eu trabalhava na Atento. Eu troquei a minha Intruderzinha pela CB 86, se eu não me engano. Se arruma melhor aí, brother. Uma vontade de sair do caminho assim que chega a ser comovente, né? Aquela CB foi um barato, né, cara? Eu comprei a CB, o Kleber da oficina tem uma regulada de válvula, falou, olha, ela precisa fazer um trabalhinho aí de uns R$ 1.000 nela, tá? Pra você ficar tranquilo. Ela tá soltando limalha e tal. Pode travar o motor. É batata. 3 semanas depois travou o motor. E aí eu gastei R$ 2.600 na moto.
E aí eu gastei, eu fiquei com essa moto tipo uns 2 anos, não sei se chegou a 2 anos. Fiquei aquele tempinho desempregado, depois ainda lá em Cotia, no fim, né, da estadia lá, perdemos o meu carro, foi apreendido. Então fiquei só com a moto mesmo, com a CBzinha. Eita, nós. Nem olhou pro outro, né? E depois veio a oportunidade da CBR, né? A moto dos meus sonhos, a moto que eu mais amei na minha vida. Ainda sinto saudade dela, mas sem dor. Eu pude ter a moto durante uns 3 anos e pouco. Então foi o suficiente. E foi quando eu trabalhava na Rossi, que eu estava extremamente confortável na Rossi, né? Era um temporário, foram 5 meses e pouco. Eu ganhava super bem, não tinha lá muitas dívidas, muita coisa. As dívidas estavam controladas, não faltava nada em casa. E eu comprei a motoquinha, consegui pagar a CBR, a diferençazinha que me deram lá, até com relativa tranquilidade. E só me desfiz dela realmente porque passou o tempo, né? Hoje a gente não consegue ter uma moto daquelas para usar no dia a dia. Hoje em dia já é mais difícil. Não é que sabe, o Gessé daria um jeito, a gente faria acontecer. Só que a manutenção é muito mais cara. Coisas básicas como o reparo do carburador, né? Eu tinha 2 carburadores a vácuo, né? Os reparos do carburador já não existia mais o original. Então já não ficava mais a mesma coisa o reparo, né? Ainda não tem, gente, ainda não tem. E eles prometeram que vão instalar o radar. Vão instalar o radar e vão avisar. Vão avisar que está instalado. Aonde está instalado. Então, por enquanto, pode ir de boa. Você acha que eu já não tinha tomado uma multa? Foi desde julho, do fim de junho, esse negócio. Já não teria chegado uma. Enfim. Então, com essa... Sentindo que já estava ficando mais caro, mais difícil mantê-la, né? Aquela manutenção a cada 6 meses muito cara, já com algumas adaptações que o Kleber estava conseguindo fazer para mim. E aí a gente fez um negócio nessa bichinha aqui, que um pouquinho antes do Cauê nascer, um pouquinho mesmo, a referência que eu tenho essa moto é a chegada do meu Pitocus. Então, agora eu tô com essa moto há 4 anos e pouco. Acho que menos de 2 meses antes dele nascer eu fiz esse negócio. E aí tô aqui, tô satisfeito, tô tranquilo com essa motoca. Ela ainda eu consigo mantê-la com o básico do dia a dia, sem gastar muito. Então não tenho muito a me preocupar, não. Não sei quanto tempo, né? Enquanto você consegue manter lá umas 2, 3 carcaças de leilão para ser doador, né? Dessa moto, eu consigo me virar. Enquanto ele consegue. Depois disso eu vou precisar pensar realmente. Eu sinto que minha próxima moto vai ser uma Phaser ou uma Twister. Mas vamos ver como será. E eu sinto também, isso eu já falei algumas vezes, que eu não me vejo sem moto. Enquanto eu estiver trabalhando, enquanto eu tiver uma rotina do dia a dia, eu preciso ter moto. Não dá para ter esse trânsito aqui na gente.
Daqui um tempo que o Cauê é maior, levo de moto pra escola, levo de moto pro futebol, busco de moto na balada. Tranquilo e calmo. A gente se vira. Porque não dá. Eu costumo dizer isso. O limite para eu ter a moto é a minha sanidade, é a minha capacidade de pilotar. Meu reflexo ainda em dia, meu corpo ainda correspondendo relativamente com o mínimo desejável. E há uns bons anos ainda tendo carro e moto, porque é bom, é necessário. A moto é só pra mim por enquanto. A moto é só a minha agilidade, minha praticidade. Nem a minha mulher anda mais de moto comigo. Depois que o Cauê nasceu, foram raríssimas as vezes. A Fezerzinha. Essa é novinha. Eu gosto daquela antiguinha, bem antiguinha. O primeiro modelo, bem redonda. Bem redondinha. Eu vi algumas, é raro ver. Eu vi algumas Phasers, elas são prata, cinza, meio chumbo assim. Achei uma graça, mano, achei uma graça. E a Phaser tem uma coisa boa, ela já saiu injeção eletrônica, ela nunca teve carburador, né? Injeção é caro de mexer, mas não dá problema, né? Mas é muito mais raro de dar problema, né? Você não limpa a injeção eletrônica. Igual carro, você limpa o bico, né? Você desobstrui o bico injetor. E uma moto de 250, pelos meus cálculos, não precisa de mais de um bico, né? Se um Pointer 95, 1.8, 1.800 cilindradas funcionava com um bico, né? Uma moto 250 não dá pra ser mais do que isso, né? Mas pela esquerda, brother. Predinho charmoso, né? Varandinha bonitinha. Chegamos à rua Santa Cruz. Tenho de vez em quando usado essa rota. Só para dar uma variada. Vamos lá, sexta-feira o dia vai ser bonito, ensolarado. E tem muito trabalho, muito e-mail para responder, muita informação para passar. Muita coisa mesmo. Vamos ver se eu consigo dar conta. Ontem foi até 6h30 quase, né? Da tarde. Trânsito horroroso. Não quero mais ficar saindo nesse horário. Mas uma vez ou outra, com mais frequência, nos próximos tempos teremos essa necessidade. Nossa. Interessante esse motociclista aí, hein? Uma coisa é certa, hein? Ele entrega no horário.
a entrega que ele está fazendo chega no horário efetivamente. Eita caramba, temos um cone aqui para guardar lugar. Então eu vou pôr aqui no cantinho, pronto. Antes do cone. Isso aí, gente. Pescoço ainda bem dolorido, então tá ruim de mexer, de olhar pra baixo e tudo mais. Beijo do gordo, tchau.